Olá, tudo bem? Meu nome é José Guilherme, eu sou professor de Geografia e no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre a América, que já foi tema dos últimos dois vídeos. O primeiro falando um pouquinho sobre as regionalizações possíveis para o continente, o segundo falando um pouquinho sobre as características físicas e esse terceiro a gente vai falar um pouquinho sobre os povos nativos e os estados nacionais. Só lembrando que desde do primeiro vídeo que a gente falou um pouquinho sobre a regionalização e no segundo também que a gente falou sobre as características naturais, a gente viu que o continente americano ele é muito diverso, tanto em diversidade de paisagem, diversidade de culturas. Isso também acontece na diversidade dos povos nativos. A gente tem diversos povos que já habitavam aqui. Só lembrando que os colonizadores eles chegaram nesse continente há alguns séculos atrás. Só que a existência de outros povos ela já data de milênios. Então a gente já tinha desde muito tempo atrás a gente já tem povos que vivem aqui no continente americano, diferentes povos. Bom, nesse primeiro mapa a gente consegue perceber, ter uma ideia inicial da diversidade de povos existentes aqui no continente. Esse mapa não é exatamente disso, ele representa as famílias linguísticas, mas as diferentes famílias linguísticas, que são os povos que falam uma língua relativamente semelhante. Então a gente só olhando esse mapa a gente já consegue ter uma ideia de que há uma grande diversidade de povos, de culturas, de povos que são distintos por processos culturais diferentes. Aqui já entrando um pouquinho nos povos nativos existentes na América anglo-saxônica, lembrando que a América anglo-saxônica ela é composta pelos Estados Unidos e pelo Canadá e pela Groenlândia também, então essa porção mais a norte do nosso continente. Tanto o Canadá quanto os Estados Unidos eles têm algumas formas de classificar, de agrupar esses povos. O Canadá agrupa de uma forma, os Estados Unidos de outra, mas a gente tem diversos grupos dentro desses países. Aqui tem alguns desses grupos expressivos existentes nos Estados Unidos e no Canadá. Os navarros, eles são um grupo existente no sudoeste dos Estados Unidos e que naturalmente eles viviam da caça e da pesca, e que com o passar do tempo, com a mudança de todas essas os processos de colonização que acabaram por atingir eles também, muitas vezes, grande parte desses grupos, eles acabaram ficando restritos a algumas áreas mais isoladas e acabaram se adaptando também a essas modificações, e na sociedade atual eles modificaram, tentando manter manter basicamente suas características naturais, mas também se adaptando a essa nova realidade que está cercando eles. Bom, então muitos dos navarros, hoje em dia eles acabam por trabalhar como guia turísticos ou trabalhar com venda e produção de artesanatos, que acabam por acontecer nesses lugares que muitas vezes são turísticos, essas paisagens onde eles vivem muitas vezes são turísticas, então eles acabam por atingir esse nicho de pessoas que acaba visitando esses lugares. Outro grupo bastante relevante são os Sioux. Os Sioux eles vivem no centro e no norte dos Estados Unidos, por assim dizer, e esse grupo eles têm uma característica muito marcante, que é a presença de guerreiros. Então a grande parte das histórias que envolvem os Sioux, elas remetem a guerreiros. Então é um povo que tem na sua história muito dessa natureza guerreira, por assim dizer. Então existem diversos nomes de grandes líderes que acabaram por ser guerreiros, que são relacionados aos Sioux. E um outro grupo existente na América do Norte são os Inuits. Os Inuits eles são popularmente conhecidos como esquimós, mas eles preferem por serem chamados de Inuits. Então dessa forma, esse é o termo utilizado para chamá-los. Eles são um grupo indígena que vive nessas porções mais frias do continente, no Canadá, no Alasca, na Groenlândia. Eles sobrevivem também da caça e da pesca, principalmente da pesca, nesses ambientes. Então eles têm técnicas de pesca em áreas congeladas, eles têm técnicas de construção em área congelada para utilizar peles de animais como fonte de isolamento térmico. Então eles são um grupo que vive nesses ambientes mais frios.